Pessoal, a gente hoje vai dar continuidade à nossa série de pregação no livro de Daniel. Eu confesso que estou apaixonado por esse livro. A gente já começou no capítulo 1, aprender bastante e Deus falar conosco. E hoje seria Daniel capítulo 2. Porém, me chamou a atenção um texto de segundo livro dos Crônicas. O livro das Crônicas é um livro escrito, é um livro de Israel que fala sobre a história dos reis que governaram. E no final do segundo livro das Crônicas tem um texto que me chamou a atenção, muita atenção, que tem uma verdade ali muito importante que não poderia passar batido. Mas antes, vamos revisar o contexto. É muito interessante, todo o texto das Escrituras, todo o livro das Escrituras, é importante a gente entender o contexto, para a gente formar uma base, um pano de fundo de entendimento, que as coisas não foram desenvolvidas, a história não foi desenvolvida de qualquer maneira, a revelação de Deus, a operação de Deus na história não foi feita de qualquer maneira. E para hoje, então... para hoje, o texto é esse, o tema é esse: Deus mandou descansar, mas preferiram a avareza, agora a terra está vazia. Por que chegou nesse tema? Porque estudando o contexto, eu vi o que estava escrito no segundo livro das Crônicas, capítulo 36, verso 21. Ellen, você pode colocar? Olha o que o texto diz. Ele, antes do 21, fala de como foi invadido Jerusalém e destruído o templo. E no 21 diz assim: cumpriu-se desse modo a mensagem do Senhor transmitida por Jeremias. A terra finalmente desfrutou o seu descanso sabático e permaneceu desolada até que se completaram os 70 anos, conforme o profeta havia anunciado. Olha que detalhe. 70 anos de exílio, a terra permaneceu desolada, ou seja, vazia. A terra desfrutou do seu descanso sabático. Vamos entender o que é isso. Foi um período de 70 anos que serviria para a terra desfrutar dos seus sábados. Sábados é descanso. Deus descansou a terra, em outras palavras, expulsando o povo. Deus descansou a terra expulsando o povo. Deus mandou descansar, mas preferiram a avareza. Eu vou explicar. Agora a terra está vazia. Existem textos de referência para a gente chegar aí. Coloque aí, Levítico 25, 1 a 13, que fala do ano sabático. A cada 7 anos... A cada 7 anos, um sábado, um ano tinha que ser paralisado. Então, diz o seguinte, quando Moisés estava no Monte Sinai, o Senhor lhe disse: dê as seguintes instruções ao povo de Israel. Quando entrarem na terra que eu lhes dou, a terra deverá observar um sábado para o Senhor a cada 7 anos. Um sábado para o Senhor a cada 7 anos. Durante 6 anos vocês semearão os campos, podarão os vinhedos, farão a colheita, mas no 7º ano a terra terá um ano sabático de descanso absoluto. É o sábado do Senhor. Durante esse ano não semeiem os campos, nem façam a poda dos vinhedos. Não ceifem o que crescer espontaneamente, nem colham as uvas dos vinhedos não podados. A terra terá um ano de descanso absoluto. Comam o que a terra produzir espontaneamente durante seu descanso. Isso se aplica a vocês, a seus filhos, a seus servos e servas, e também aos trabalhadores contratados e aos residentes temporários que vivem em seu meio. Seus rebanhos e todos os animais selvagens da sua terra também poderão comer o que a terra produzir. Contem 7 anos sabáticos. 7 vezes 7 anos, no total de 49 anos. Então, no dia da expiação do ano seguinte, façam soar por toda a terra um toque longo e alto de trombeta.
Consagrem esse ano, o 50º ano, como o tempo de proclamar a liberdade por toda a terra para todos os habitantes. Será um ano de jubileu para vocês, no qual cada um poderá voltar à terra que pertencia aos seus antepassados e regressar ao seu próprio clã. O 50º ano será um jubileu para vocês. Nesse ano não semearão os campos, nem cefarão o que crescer espontaneamente. Será um ano de jubileu, para vocês, e deverão mantê-lo santo. Comam o que a terra produzir espontaneamente. No ano do jubileu, cada um poderá retornar à terra que pertencia aos seus antepassados. Agora vai no versículo 23, Eli, por favor. A terra jamais será vendida em caráter definitivo, pois ela me pertence. Vocês são apenas estrangeiros e arrendários que trabalham para mim. Vejam bem, a cada 6 anos trabalhando, colhendo, a agricultura era o ponto forte. O 7º ano ninguém fazia nada. Não plantava e só colhia o que a terra desse. Ensino de Deus de dependência nele. Existiam os sábados semanais para cessar o trabalho, para buscar o Senhor, para descansar e buscar o Senhor. Existiam o ano sabático, 6 anos terra produzindo, produção absoluta, produção em massa. 1 ano paralisado. E Deus prometeu, tem outra parte aqui que a gente não dá para ler tudo, é o seguinte: não se preocupem, no 6º ano eu vou fazer a terra produzir, que vocês no 7º ano não vão precisar se preocupar. E quando entrar no 8º ano, vocês ainda terão comida ainda, até a terra nascer, tudo que vocês plantarem de novo. Porque a terra é de Deus, tudo é de Deus. E eles eram arrendatários que trabalhavam para Deus. A questão é que eles não fizeram isso. 1 ano paralisado, eu vou perder dinheiro. 1 ano paralisado, absurdo. Como assim? Não vamos parar. Aí Deus parou. 2 Crônicas, capítulo 36, verso 21, disse: a terra então pôde descansar os seus anos sabáticos. Mas por que eles não paralisaram? Primeiro que, quando a gente desobedece em ordens de Deus, para estar perante Ele, confiando nele, na provisão, significa que a gente já está idolatrando uma porção de outras coisas. Significa que o nosso coração já não está mais na confiança em Deus. E Deus pacientemente tolerou até o dia que não querem fazer a terra parar. Não é só técnica agrícola, é fidelidade, é confiança de que Deus cuida. Mas que mente é a nossa de acreditar que Deus cuida quando as coisas estão paralisadas? Como nós somos incrédulos em não aceitar que Deus cuida quando tem que paralisar. Eles não paralisaram. Na consequência da desobediência, foi avisado, Ellen, Levítico 26, 33 a 35. Olha como que é tudo interligado, não é ponta solta a revelação bíblica. Levítico 26, 33 a 35. Eu os espalharei entre as nações, empunharei minha espada contra vocês, a terra ficará desolada, as cidades em ruínas. Então, enquanto ela estiver desolada, vocês estiverem exilados na terra de seus inimigos, a terra desfrutará os anos sabáticos que lhes foram negados. Finalmente ela descansará e desfrutará os sábados que perdeu. Durante todo o tempo em que a terra permanecer em ruínas, desfrutará o descanso que vocês não permitiram que ela tivesse a cada 7 anos, quando moravam nela. Foi avisado 1400 anos antes. E aí, segundo o livro,
das Crônicas 36, 21 fala: e a terra então finalmente pôde descansar. Olha como que é lindo a interligação histórica, as evidências históricas e a interligação de como Deus é paciente. E aí o texto diz, Crônicas 36, 21, cita Jeremias. Jeremias tinha avisado que a terra inteira se transformaria em desolação e ruína. Israel e as nações vizinhas serviriam ao rei da Babilônia. E Daniel 1, que a gente estudou semana passada, mostra a invasão. O texto diz: Deus concedeu Nabucodonosor. Não foi força de Nabucodonosor, foi Deus que deu a ele. Chamou e mandou ele fazer e capacitou para cumprir um juízo. Deus mandou descansar, mas preferiram a avareza. A avareza. Parar um ano? Que loucura! Não creio. Vai prejudicar os meus negócios? Agora a terra ficou vazia. Edilson, Opa! além dessa avareza aí que você está citando, o mesmo texto vai falar sobre não cobrar juros do irmão, né, do próprio judeu, se ele ficar pobre, não empreste dinheiro a ele, mas não queira ganhar muito, não cobre juros. E aí, a gente estava lendo Neemias essa semana, 200 anos depois, Neemias chama o povo na hora que está reconstruindo o templo, assim, os muros de Jerusalém, e fala: vocês estão cobrando juros. Cobrando juros. E no jubileu, o mesmo texto também vai falar que no ano do jubileu devolve tudo. Se você vendeu a terra, você volta para a sua terra, aquele negócio dura só 50 anos. Só. E você paga pelo que falta para chegar ao ano do jubileu. Perfeito. Você paga por safra, né? Então, quando fala em avareza, tem a questão do descanso, tem a questão dos juros, tem a questão do perdão das dívidas, né? De desfazer. O povo não queria obedecer nesse aspecto todo, né? A avareza passa por dinheiro mesmo, não era só... E posses, né? E posses. E quantas vezes a gente pode também estar fazendo isso? Se eu comprasse uma terra do Alex, né? Eu tinha que contar quantos anos falta para o ano do jubileu, 50 anos, e calcularia quantas safras aquela terra me daria, e o valor, se faltasse 10 anos para o ano do jubileu, o valor era tanto, se faltasse 20 era tanto, se faltasse 40 anos era mais caro. Por quê? Porque quando chegava no ano do jubileu, eu comprei do Alex, mas eu tinha que devolver a terra para ele sem ele me pagar nada. Olha que economia espetacular. Mas se eu vendesse para o Alex e pegasse o dinheiro e ficasse pobre, eu ainda teria que ser cuidado, né, conforme você disse aí, né? Olha que justiça social sensacional, né? Permite ter terras, permite negociar, permite empreender, mas ao mesmo tempo permite o retorno daquilo que eu tive, o retorno para o meu clã, né? Se por algum fator houve na minha vida uma situação catastrófica, eu voltaria de novo para a minha terra, para os meus bens. A gente vê que negligenciar os mandamentos de Deus, especialmente os que... Pode voltar para a apresentação agora, Eli, por gentileza. Especialmente os mandamentos que falam sobre confiança em Deus. 1 ano sem plantar. Agora vocês vão ficar parados. Vocês vão olhar mais para mim. Já tem o sábado semanal para parar e olhar para Deus. Aí tinha o 7º ano para parar e depender de Deus. Deus falou que ninguém ia passar fome. Confiança. Aí tem a questão da justiça, conforme o Paulo André ajudou a esmiuçar melhor, né? E fala do descanso. Descanso. 1 ano descansado e todo mundo comendo. Voltando à justiça, no 7º ano ninguém era dono de nada. Olha que coisa interessante. Os pobres poderiam ir na minha fazenda e colher.
Porque eu não era, no 7º ano eu não era dono da fazenda mais. Eu só iria ser dono no próximo ano. Eu não poderia impedir ninguém entrar e colher da minha fazenda. Gente, isso é um sistema social que, pela mentalidade ocidental, é absurdo aceitar uma situação dessa. Então, descanso, justiça, confiança. É Deus que é dono da terra. Lembra que eu fiz questão de mostrar ali o texto Levítico 25, 23? Vocês são arrendatários, trabalham para mim. Não pense que isso acabou, não. Eu e você continuamos sendo arrendatário. Tudo que você e eu temos não é nosso. Nem faça prova com Deus para isso não, porque não é. A sua conta bancária, o seu salário não é seu. O seu terreninho lá que você tem, os seus móveis não são seus. Deus nos chama ainda para confiança, justiça e descanso. Uma lição de dependência de Deus. Uma lição de dependência, uma lição de justiça. Deus ordena que a terra descanse por 7 anos. O descanso não era só técnica agrícola ou ecológico, mas era espiritual, era social. O descanso, ele era espiritual porque eles tinham que confiar na provisão divina. Era social porque beneficiava pobres, estrangeiros e até os animais. E a aplicação para nós é o seguinte: a nossa fé se revela também em como obedecemos os limites estabelecidos por Deus. Olha uma frase sensacional: negligenciar o sábado da terra era negligenciar o Deus da aliança. O que Deus tem estabelecido como limite, eu e você não estamos seguindo. O limite deles é 1 ano parado. Confie na minha provisão. O limite é: permita que pobres participem da sua terra. Estrangeiros participem da sua terra. Participem da sua colheita. São limites estabelecidos por Deus. Por que Deus tem que limitar? Porque o nosso coração é avarento. O nosso coração não quer dividir. O nosso coração não quer confiar. Isso é uma lição. Eu fiquei extasiado quando eu encontrei 2 Crônicas 36, 21. Nunca tinha falado sobre isso, nunca tinha pregado, mas eu achei espetacular isso. O pecado da avareza é quando o lucro vale mais que a obediência. Quando a tarefa que eu tenho que entregar vale mais do que a obediência. Israel ignorou o mandamento sabático por ganância, avareza disfarçada de produtividade. Lucro com juros, conforme o Paulo André lembrou aí. Deus promete: vocês sairão da terra e ela descansará na sua ausência. A quebra do sábado da terra revela um problema moral mais profundo. O coração que não confia, um coração que não reparte. Isso é muito sério. Um coração que não confia, um coração que não reparte. Quão profundamente, frequentemente a gente coloca a produtividade, lucro acima da obediência. Aí vem aqui mais uma frase: o cansaço da alma pode ser resultado de uma vida que não sabe parar para adorar e confiar. Isso é muito profundo. Uma alma cansada pode ser o resultado de uma vida que não sabe parar para adorar e confiar. Edilson, mas nós não temos mais o ano sabático. 7 anos, 6 anos e 7 anos para. Esse ano, a Bíblia está ensinando, está apontando isso aí para Cristo. O descanso em Cristo. Cristo é o nosso descanso. A gente vai ver isso em Hebreus, logo mais à frente.
Eles não queriam parar a produtividade, eles não queriam repartir, dava prejuízo, eles gostavam de cobrar juros, porque não paravam para adorar e confiar. Aí vem o juízo inevitável, o descanso veio à força, o descanso como juízo, com dor do exílio. Então, o exílio babilônico é o cumprimento de algo previsto há 1400 anos por Moisés, na lei em Levítico. A terra descansou não por causa da obediência, mas por desolação da terra. O juízo não foi apenas político-militar de Babilônia, mas foi teológico. Deus está corrigindo o seu povo. Aí tem mais outra frase. Quando a aliança é desprezada, a disciplina é inevitável, porque Deus é fiel à sua palavra para restaurar o que o pecado deformou. E Daniel é um sinal de esperança no meio do juízo. Ele é levado para o exílio, a consequência da desobediência de uma geração anterior a dele. Mesmo em Babilônia, ele permanece fiel. Aí Deus levanta um remanescente no cativeiro para preservar o testemunho da aliança. E o que a gente aprende? Daniel colheu frutos do pecado dos passados. Juízo por pecados do passado. Mas Deus continua operando em servos fiéis para cumprir seus planos eternos. E eu achei isso aqui sensacional. Lendo esse contexto, essa frase aqui, ó, eu defini dessa forma: a fidelidade a Deus elimina a maldição hereditária causada pelo pecado dos antepassados. Daniel foi primeiro-ministro, foi para o exílio, sofreu consequência dos pecados dos passados, mas a fidelidade de Daniel e daqueles jovens fez com que fosse um homem honrado, respeitado, no topo do poder dos impérios babilônico e medo-persa. A avareza dos descendentes de Daniel colocou em situação a princípio difícil. Entretanto, a sua fidelidade a Deus redimiu a sua história. Ele não replicou a avareza cultural do seu povo. É a esperança para mim e para você. Você veio de alguma geração passada de desobediência a Deus, de históricos ruins. Seja fiel a Deus, que a fidelidade elimina qualquer maldição contra a sua vida. Conclusão, irmãos, conclusão. Cristo é o verdadeiro descanso. O descanso sabático a cada 7 anos, o descanso semanal no sábado e o descanso depois de 6 anos, 1 ano paralisado e confiante na provisão e na distribuição para todos. Você não era dono mais de nada. Naquele ano, todo mundo poderia entrar na sua agricultura e comer e saciar. Apontava para algo maior. E esse algo maior é o descanso em Cristo. Descanso em Cristo. Ele é o cumprimento final desse descanso. Ellen, pode passar Hebreus capítulo 4, 1 a 13 para a gente. Cristo nos liberta da escravidão, da avareza, da autossuficiência, nos chama para confiar nele como nosso protetor, provedor e Senhor do sábado. Hebreus capítulo 4, 1 a 13. Olha que sensacional. Deus está nos chamando para descansarmos em Cristo. Hebreus capítulo 4, de 1 a 13. Assim, uma vez que permanece a promessa de que entraremos no descanso de Deus, devemos ter cuidado para que nenhum de vocês pense que falhou. Porque essas boas novas também nos foram anunciadas como a eles, mas a mensagem de nada lhes valeu, pois não a receberam com fé e não se uniram àquele que ouviram. Pois nós, os que cremos, entramos em seu descanso. Quanto aos demais, Deus disse: assim jurei em minha ira, jamais entrarão em meu descanso, embora suas obras estejam prontas desde a criação do mundo.
Sabemos que estão prontas por causa da passagem que menciona o sétimo dia. No sétimo dia, Deus descansou de todo o seu trabalho. Mas em outra passagem, Deus diz: jamais entrarão em meu descanso. Portanto, o descanso está disponível para que alguns entrem nele, mas os primeiros que ouviram essas boas novas não entraram por causa da sua desobediência. Por isso, Deus estabeleceu outra ocasião para que entre em seu descanso. E essa ocasião é hoje. Hoje. Ele anunciou isso por meio de Davi muito tempo depois, nas palavras já citadas. Hoje, se ouvirem sua voz, não endureçam o coração. Se Josué lhes tivesse dado descanso, Deus não teria falado de outro dia de descanso por vir. Logo, ainda há um descanso definitivo à espera do povo de Deus. Porque todos que entraram no descanso de Deus descansam de seu trabalho, como Deus o fez após a criação do mundo. Portanto, esforcemo-nos para entrar nesse descanso, mas se desobedecermos, como no exemplo citado, cairemos. Pois a palavra de Deus é viva e poderosa, é mais cortante que qualquer espada de dois gumes, que penetra entre a alma e o espírito, entre a junta e a medula, e traz à luz até os pensamentos e desejos mais íntimos. Nada em toda a criação está escondida de Deus, tudo está descoberto e exposto diante de seus olhos, e é a Ele quem prestamos contas. Deus disse: a terra não é deles, eles são apenas arrendatários. Eu e você estamos no mesmo patamar. O seu emprego, o seu concurso, o seu trabalho, sua conta bancária, os bens que você tiver não são seus. E por que por causa disso a gente não descansa em Deus? Por que a gente não para? Por que a gente não olha para Deus? Por que a gente não confia? Por que a gente não reparte? Pode voltar para o slide, Eli. Por que a gente tem limite para tudo e a gente entra nessa loucura desse mundo? Cristo, o verdadeiro descanso, é o único que nunca negligenciou o descanso e por isso pode nos oferecer descanso verdadeiro, mesmo em tempos de disciplina e de crise. Aplicações finais, para finalmente encerrarmos. Você tem confiado em Deus o suficiente para obedecer a seus ritmos e limites de descanso e dependência? Limites. Deus tem limites para nós, para a gente parar, para nos deslumbrar nele. E a gente não gosta de parar. Ah, mas a gente não guarda mais o sábado, né? Mas muitas vezes a gente tem 2 dias de final de semana. Qual é a qualidade desses 2 dias de finais de semanas que eu e você temos? E não colocamos limite para deslumbrar no Senhor. A gente faz uma porção de outras coisas. A gente se acaba. Mas cadê o tempo de deslumbramento, de descanso, de comunhão com Deus, de celebração num culto ao Senhor? A gente se enche de entretenimento, foi tanto falado aqui, redes sociais. Qual é o seu sábado? Que você para? Quanto tempo você para? E eu paramos para limitar, descansar, pensar, meditar, deslumbrar. Quantas pessoas trabalham de domingo a domingo? Porque tem entregas, tem produtividade. Isso está contra os princípios de que Deus pede para você parar e confiar. Se não está podendo você fazer o seu tempo sabático, ore a Deus e peça para abrir uma outra porta na sua vida para você ter essa possibilidade.
Quanto tempo você suporta a terra parada? 1 ano parado? Você confia? Eu já fiquei 6 meses parado. Tem gente que fica anos, né? Você confia na dependência de Deus, na provisão de Deus? A aplicação moral, né, para nós é: quais áreas da nossa vida revelam a avareza disfarçada de produtividade? Produzo meu negócio, fico depois do horário, meus clientes, uma avareza disfarçada de produtividade, avareza. Trabalho, estudo, entretenimento, ou meus treinos, e não tem um sabadinho, tempinho com Deus. Aplicação para a igreja, comunhão, a qualidade da nossa comunhão cristã é diretamente proporcional ao nosso desprendimento da avareza. A qualidade da comunhão cristã é diretamente proporcional ao nosso desprendimento da avareza. Quantas vezes nós já ficamos em casa e não fomos para um culto celebrar, porque a avareza de tempo, a avareza do descanso, do entretenimento, de não querer compartilhar. E Hebreus disse, é hoje o tempo. Hoje o tempo para a gente decidir descansar no Senhor e não em outras coisas. Comunhão, que a gente já viu, já foi falado muito aqui, é desprendimento de tempo, desprendimento de rivalidade, de competitividade, desprendimento de perdão uns aos outros, desprendimento de dinheiro também até. Como comunidade, nós estamos promovendo justiça, misericórdia ou negligenciando os que mais precisam? Como comunidade. A gente conseguiu fazer a transferência para aquela família que estava precisando? Foi 10%? Foi. E foi pouco. Descanse no Senhor. E descansar no Senhor mexe com o seu bolso, mexe com o seu tempo, mexe com a sua confiança. Esses princípios são eternos. O sábado, a cada 7 anos, parado, a gente não faz mais. Mas Deus pode nos parar. E pode nos parar e a gente pode descansar que no 8º ano Ele vai suprir todas as nossas necessidades. Confiança, justiça e descanso. Isso faz parte da salvação. Dizem, tem um termo técnico que eu me esqueci aqui, fazem um reducionismo do Evangelho, dizendo não, que para ser salvo é somente crer. Gente, mas o somente crer está envolvido em muitos detalhes, em confiança, justiça e descanso. Edilson. Fala, Léo. O professor Jesus, estava lendo aqui agora, citou o livro de Daniel em Mateus 24, quando nos alertou sobre justiça social. Logo após ele fala, né, sobre o juízo e como nós negligenciaríamos a justiça social, não dando ouvidos aos que estavam em prisão, aos que precisavam de auxílio no hospital, aos que tinham fome, aos que tinham sede, né? Um alerta para a gente. E ele cita exatamente o livro de Daniel. Livro de Daniel. O próprio Perfeito. Senhor Jesus citando o livro de Daniel sobre descansar no Senhor e não negligenciar a sua justiça. Perfeito. Aí, irmãos, quando eu vi a nossa transferência de 10%, eu fiquei com vergonha, né? Para ajudar uma família que tem um menino com câncer que precisa ser tratado fora do país. A gente tem muito para fazer. A gente tem feito muito pouco. E faz parte da salvação confiança, justiça social e descanso.
no Senhor. Eu cheguei aqui no meu limite de pregar, de mostrar. Eu confio que o Espírito Santo vai trabalhar essa mensagem no meu coração e no seu coração. Não tenho capacidade de convencer você que está ouvindo aqui, que vai ouvir essa pregação. É o Espírito Santo quem vai te convencer. Mas eu fiquei extasiado quando eu vi que Deus pedia 1 ano de descanso da terra para o povo confiar nele. E a galera se deu mal, recebeu um juízo divino. Depois de séculos, Deus ainda... Olha só a paciência de Deus. Depois de séculos de aviso, Deus permite o juízo. E vai haver um novo juízo. E Jesus disse, muitos serão chamados e poucos serão escolhidos. E eu que ensino, ainda serei mais cobrado, inclusive, que dá vontade de até parar de ensinar. Mas que o Senhor tenha misericórdia de mim e de você. E que sejamos cristãos tementes a Deus, que ama o Senhor, confia nele, pratica a justiça e descansa nele. Com um tempo de qualidade para ele. Preparação do coração para desfrutar, assim como eu não posso falar o cachorro do Paulo André, não, senão fica esquisito. Assim como o Bud olhava, o Paulo André ficou deslumbrado que viu o Bud olhando para ele, maravilhado, né? O único que olha assim para ele lá na casa, o Bud maravilhado. Cara, de vez em quando ele fica assim, fica... Aí o Paulo André, olhando para o Paulo André, imagine como que Deus se sente a gente no descanso, tirar o descanso para Deus. Qual foi o último dia que você e eu fizemos isso? Foi hoje? Deus, Tu és tudo, eu sou dependente, eu sei que o Senhor supre. Deus, recebe aqui meus elogios ao Senhor, o meu amor, eu sou seu fã, Deus. Mas, às vezes, para o Flamengo, daqui a pouco tem jogo do Flamengo, vou ver o jogo do Flamengo, eu vou torcer para o Flamengo com empolgação, mas, meu Deus, eu não desfruto do descanso porque eu tenho uma porção de coisa para fazer e não paro. É isso. Pare um pouco. Se tiver que perder dinheiro, perca dinheiro. Olha para Deus. Dê tempo a Deus. Confie. Se você está parado, confie na provisão. Vai dar tudo certo. Deus cuida de você. Vamos orar. Deus, obrigado, Senhor. Que beleza de evangelho. Que beleza de paciência que o Senhor tem. Eu quero aqui, Senhor, juntamente com meus irmãos, confessar os meus pecados, que às vezes eu acordo pela manhã e já no desespero para trabalhar. Quantas vezes eu fui lembrar à tarde de deslumbrar com o meu Deus, cheio de desafios para encarar, e me esqueci do Senhor. Ó Deus, obrigado por nos lembrar desse deslumbramento, desse descanso. A gente fica preocupado com o amanhã, com as avaliações das pessoas, com a concorrência. Muitas vezes a gente até inveja, Senhor. A gente inveja o próximo às vezes. Deus, porque a gente não confia. Então, Senhor, traga em nós um coração que confia, um coração que reparte, um coração que te ama, um coração que pratica a justiça aos mais necessitados, Senhor. E a gente vive, às vezes, numa bolha, Senhor. Que não fique isso aqui só em palavras, mas que se transforme em ação, porque o próprio Tiago disse que a fé sem ação, ela é morta. Deus, aumente nossa fé, ensina-nos, Senhor, a parar, a deixarmos a avareza, e a deixarmos, Senhor,
de pensar somente em nós, em nossos desejos, as nossas querências, e esquecemos o seu reino, da expansão do seu reino, esquecemos de nos servir, não desejamos cultuar ao Senhor, celebrar o Senhor, nos desgastarmos na comunhão. Por favor, Deus, faça uma reviravolta em nossas vidas, em todos que chegarem essa mensagem, Senhor, faça uma reviravolta, porque está subentendido que o Senhor nos dá limite. O Senhor permite a gente se envolver com a terra, mas nos dá limite para descansar e confiar na sua provisão. E quando a gente vê o que o Senhor fez com o seu povo, de uma maneira disciplinar, Senhor, e saber que o Senhor ainda virá para aplicar um juízo sobre aqueles que continuam rejeitando os seus sábados. Ah, Deus, queremos o Senhor. Por favor, Senhor, mude nosso caráter, mude nosso coração. É o que eu oro, nós oramos em nome de Jesus. Amém.
Senhor.